Continue adorando ao Senhor. Querido, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí para uma rápida reflexão ainda. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia na Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 1, vamos ler somente o versículo 7. Se você folhear a sua Bíblia aí, vindo de Apocalipse para trás, você vai encontrar Apocalipse, Judas, terceira, segunda, primeira Epístola de João. Se tu vier pelo outro lado, tu vai encontrar Hebreus. Se você vier aqui normal, você vai encontrar Hebreus, Tiago, vai encontrar primeiro, segundo Pedro, e aí você vai chegar na primeira Epístola de João. Acharam? Eu estou usando uma Bíblia Almeida Revista e Atualizada. E aqui na minha Bíblia diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quantos podem glorificar o Senhor por sua palavra? Meus irmãos, este versículo, ele é um versículo que tem uma história na família Diniz, minha família, família do meu pai. Porque foi através de uma mensagem pregada neste versículo, que no dia 6 de junho de 1977, dia do aniversário do meu pai, ele entregou a sua vida a Jesus. É uma mensagem pregada neste versículo. A mensagem foi pregada por ninguém menos do que o emérito pastor Estevam Ângelo de Souza, que por quase 40 anos foi presidente aqui da nossa IADESLE. Meu pai, um mês depois, já estava se batizando, e ele pegou a segunda parte desse versículo, a segunda parte que diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele mandou escrever uma cartolina, lembra aquelas folhas de cartolina? E colocou abaixo do telhado, da descida do telhado, ele colocou na parede. E as pessoas que passavam na rua, elas liam este versículo, parte deste versículo. Encostavam para pedir água, para pedir ajuda, e acabavam fazendo uma pergunta sobre o versículo. Meu pai não estava em casa, mas a minha mãe era uma evangelizadora. Quando o pedido era de água, ela vinha com a água na mão, mas já vinha com o folheto bíblico. Eu quero dizer para você que muitas pessoas foram salvas através dessa mensagem que estava escrita nesta cartolina na porta da casa do meu pai. A Deus seja o louvor. Meus irmãos, João, evangelista, foi o mais novo dos discípulos de Jesus. Rapaz, se pudesse dar um pouco mais de força nesse microfone, eu estou forçando aqui, viu? Quando ele foi chamado para o ministério, ele tinha aproximadamente 24 anos. Ele nasceu em Betsaida, ou Betsaída, na Galileia, e foi filho de Zebedeu e Maria Salomé. Ele também foi irmão de Tiago. Foi um dos discípulos que viveu mais intensamente com Jesus. Era o discípulo a que a Bíblia se refere como discípulo amado. Ele estava no momento de muita intimidade de Jesus, que foi no momento da transfiguração. Era pescador e foi o único discípulo que esteve com Jesus até a sua morte. É provável que João já estava em uma idade avançada quando escreveu essas cartas, provavelmente em Éfeso, porque ele viveu muito tempo, conta a história, na Palestina, que hoje é Turquia, mas aquela era uma região que os cristãos eram muito perseguidos. Provavelmente ele, morando em Éfeso, tenha escrito essa carta a Josué Cotrim, que é aqui a nossa enciclopédia bíblica, juntamente ali com o nosso irmão Edson Cosmos, né?
Muito bem, sem deixar aqui de fora o nosso irmão, os dois irmãos aqui, o diácono Jean e o meu irmão também Ednelson. O irmão Ednelson aqui é uma fonte. Muito bem, queridos. Essa carta, ela foi escrita provavelmente entre 70 a 100 depois de Cristo. Mas por que João me escreveu essa carta? Porque os cristãos daquela época, eles estavam sofrendo a chamada grande apostasia. Havia movimentos que estavam entrando na igreja, como o gnosticismo, docetismo, só para citar alguns. E essa turma aí, eles não acreditavam que a salvação vinha pelo perdão dos pecados, pela remissão dos pecados. Eles não acreditavam que a salvação era alcançada pela fé em Jesus. Eles nem acreditavam que Jesus veio como homem. Eles acreditavam que Jesus era um ser invisível. Todo esse movimento aí acabou sendo denominado de grande apostasia. E João, apesar de pregar, de bater contra, esse movimento só aumentava. Ele diz: olha, aquilo que eu tenho recebido é que Deus, Ele é luz, e nele não há treva alguma. Se nós dissemos que mantemos comunhão com Ele e andamos em trevas, somos mentirosos, não andamos na verdade. E aí entra no versículo que nós lemos: mas, todavia, porém, se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós vamos conseguir manter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluias! É interessante, irmãos, que desde o início da criação, a Bíblia faz menção dessas duas naturezas, desses dois fenômenos, a luz e as trevas. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, lá em Gênesis, que havia trevas sobre toda a face do abismo. E Deus, com a força da sua voz, com a força do seu poder, disse: haja luz, e houve luz. E eu acredito que isso foi uma coisa instantânea. Eu não acredito, Josué, que havia ali uma usina elétrica, havia ali alguma empresa de energia com postes, cabos, transformadores e alguma força ali, alguma alavanca de força para na hora que Deus falasse haja luz, alguém ligasse. Não, foi pelo poder de Deus. Haja luz e houve luz. E a Bíblia diz que Deus viu que a luz era boa, e Deus fez separação entre a luz e as trevas. Glórias sejam dadas ao seu nome. E o que é estar na luz? Querido, a luz é a vida, a luz é o caminho do bem, a luz é o caminho de Jesus. A luz leva para o céu, as trevas é o pecado, as trevas é a vida longe de Deus, as trevas levam à morte. Mas, queridos, por que nós precisamos andar na luz? O que é andar na luz? Quando eu ando na luz, eu vou colocar a minha vida sobre as orientações da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, lá no Salmo 119, no versículo 105, o salmista me afirma que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, porque eu preciso andar na luz. Porque quem anda nas trevas, queridos, a possibilidade de queda, de tropeço é muito grande. E quando eu ando nas trevas, a possibilidade de tropeço é grande. O tropeço traz a queda.
A queda traz feridas, as feridas trazem dores, as dores trazem vergonha. Mas quando eu ando na luz, tudo fica claro, aleluias. E a palavra de Deus se coloca para nós como a lâmpada que ilumina o meu caminho e me impede da queda. Somente a palavra de Deus possibilita iluminar o meu caminho para que eu ande segundo a vontade do Senhor. Porque eu preciso andar na luz, porque Cristo é a própria luz, aleluias. Ele disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Este versículo continua nos dizendo que se andarmos na luz, como o Senhor na luz está, nós vamos manter comunhão. Eu preciso manter a comunhão com meu irmão, porque a comunhão, ela engrandece o nome do Senhor, e ela também dá avanço, prosperidade ao reino de Deus aqui na terra. Eu não consigo ser um cristão sozinho, eu não consigo ser um cristão isolado, eu preciso andar em comunhão, viver em comunhão com os meus irmãos, porque quando eu vivo em comunhão, eu vivo em uma comunidade, eu tenho a oportunidade de colocar em prática as orientações desta palavra. Queridos, porque eu preciso andar na luz? Primeiro, porque Cristo é a própria luz. Segundo, para manter a comunhão com os meus irmãos. Terceiro lugar, porque eu preciso andar na luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, manteremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Eu preciso andar na luz para alcançar o perdão de Deus. Eu quero perguntar nesta noite: há alguém em nosso meio que, assistindo este culto glorioso, onde o Senhor se fez presente, ouvindo as mensagens da palavra de Deus, nesta noite quer fazer a sua decisão ao lado do Senhor? Há alguém em nosso meio que deseja receber o Senhor Jesus nesta noite? Alguém, um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora? Se você ainda não teve o encontro com o nosso Senhor, você tem a oportunidade nesta noite. O Ministério Elos vai cantar mais uma canção. Enquanto eles cantam, fica franca a oportunidade nesta noite para que você entregue a sua vida nas mãos do nosso Senhor.